papel decisivo num país com tanta pobreza, fome e desigualdade. E que está no centro da discussão da PEC, do Bolsa Família, da PEC da transição. Porque esse é o programa, como o próprio estudo do TCU demonstra, que tem mais capacidade de combater a pobreza e a fome. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença da senadora Simone Tebet, ela que foi candidata a presidenta da República, teve um papel extraordinário no segundo turno, na nossa campanha, andou pelo país com o presidente Lula, andou percorrendo aí os estados e buscando fortalecer essa alternativa que saiu vitoriosa das urnas, e já tinha se destacado também na CPI, assim como o senador Randolfo, que esteve com vocês aqui hoje, a CPI da pandemia, do Covid. Queria também destacar a presença da ex-ministra Tereza Campelo, que tem uma vida acadêmica muito qualificada, hoje leciona na USP, participa também da Fundação Perseu Abramo, é do nosso conselho diretivo, e tem uma produção muito intensa em relação a esse setor, a essas políticas públicas, especialmente ao Bolsa Família, que é o desenho reconhecido pelo próprio TCU como o mais adequado, mais bem construído, mais eficiente, e que vai fazer a exposição aí depois em detalhes sobre essa agenda. E a Márcia Lopes, assistência social, e também ex-ministra, uma militante histórica, sempre muito presente em tudo que diz respeito ao combate à pobreza e à desigualdade. Então, nós combinamos aqui, a primeira a fazer a sua apresentação é a senadora Simone Tebet, depois a Tereza Campelo, encerramos com a Márcia Lopes e passamos para as perguntas de vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todas e todos. Obrigada, Mercadante, pelas gentis palavras. É uma alegria muito grande poder estar aqui ao lado da Tereza e da Márcia. Para mim é uma honra fazer parte desse grupo de transição. Dizer que a mim foi dada a palavra inicial, eu vou ser muito breve e econômica nas palavras, até vou ticar aqui item por item do que eu tenho para dizer, para ficar dentro dos 5 minutos. Dizer que nós somos 8 coordenadores, não há hierarquia dentro desse grupo, e somos, de uma forma democrática e paritária, 4 homens e 4 mulheres. Os homens, de forma cavalheira, entenderam que seria melhor as mulheres se pronunciar em nome do grupo, e nós agradecemos, portanto, os demais membros do sexo masculino do nosso grupo de trabalho. Quero dizer que o nosso relatório tem uma particularidade. A nós foi delegado a missão de fazer um diagnóstico, alertas àquilo que estava acontecendo, o raio-x, a fotografia do que é hoje o Ministério da Cidadania, né? E nós tivemos a grata surpresa de ter cada item do relatório 100% aprovado por cada coordenador e colaborador. Ou seja, não teve nenhum momento, né, Tereza e Márcia, que nós levamos a voto um item para colocar dentro do relatório, o que significa que há uma unanimidade em tudo aquilo que está no sucinto relatório que foi apresentado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que vocês vão, a única coisa repetitiva que vocês vão ouvir aqui é a palavra desmonte. Na minha percepção, na percepção de Márcia, de Tereza e do grupo, houve um verdadeiro desmonte de políticas públicas de assistência e desenvolvimento social no atual Ministério da Cidadania. A começar pelo raio-x do que é. O Ministério da Cidadania hoje no Brasil é apenas cidadania no nome. Mas, de fato, cidadania passou longe. Porque a cidadania significa cumprir aquilo que a Constituição determina. É o direito do cidadão a ter alimento, mas não apenas alimento, ter direito a emprego e renda. E hoje, praticamente, quase todo o orçamento do Ministério, ele está única e exclusivamente voltado para o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. Todas as políticas públicas relacionadas a emprego, renda, a emancipação, a qualificação, a inclusão produtiva, seja na zona rural, seja no urbano, a toda essa parte que Márcia vai falar, e Tereza, de cisternas, de cestas de alimentos nos períodos, por exemplo, de calamidade pública, também todas essas políticas públicas, elas ficaram no segundo plano por 2 razões. E são os 2 pontos que eu quero abordar aqui. O primeiro, orçamentário, e o problema... E o segundo, por falta total de vontade política deste governo. Então, já indo aqui do meio para o final da minha fala,
Na questão orçamentária, a grosso modo, houve um corte de algo em torno de 96% do orçamento do Ministério da Cidadania, que eu, repetindo, de cidadania só tem o nome. Mas poderia ser chamado de Ministério do Auxílio Brasil, ponto. Não há nenhum demérito nisso, é fundamental, é muito importante essa política pública, mas não é a cara, né, do governo, do futuro governo do presidente Lula, que entende, obviamente, que cidadania engloba muito mais do que alimento. Né? O direito de ir e vir, o direito a emprego, a renda, a lazer, a vestuário, a educação, a saúde e tudo mais. Em relação ao orçamento, eu queria fazer uma observação, eu sei que vai ter perguntas da PEC, então nós vamos deixar para um segundo momento, mas eu acho que é importante dizer. E aí, esse é o ponto principal da minha fala. Nós precisamos de 70 bilhões de recursos extras para manter os R$600 mais R$150 por criança. Mas aqui nós temos que incluir mais 2 bi do auxílio gás. E fora isso, para que minimamente o SUAS funcione na sua integralidade, né, na conexão com estados e municípios, mantendo os mais de 8 mil CRAS, mais de 7 mil unidades de atendimento, os CREAS, nós precisamos minimamente de 2,6 bi nos valores atuais, fora a atualização. Márcia vai falar muito em relação à questão SUAS, a minha apenas a parte financeira. Isso fora valores de cisternas, Tereza vai falar, fora todos os outros programas que eu digo, por falta de vontade política, eles foram abandonados na questão financeira, orçamentária e na questão de políticas públicas. Então, a grosso modo, nós não temos os valores exatos. Eu quero só justificar que, inclusive, nem assinei por isso, que as PECs que estão tramitando no Congresso Nacional, paralelas à PEC do senador Marcelo Castro, que falam em 80 bi fora do teto, seria esse valor só o que o Ministério da Cidadania precisa para atender minimamente os programas de assistência social e desenvolvimento social no Brasil. Então, nós precisamos de 70, mais 2 do Auxílio Brasil, mais 2,6 do SUAS para manter lá aberta a unidade lá nos municípios mais distantes do Brasil, mais o valor das cisternas, mais os valores do Criança Feliz, do programa, se é que vai ter esse nome, se é que vai ter esse programa, a gente ainda não entrou no mérito. E o segundo, último ponto, que eu gostaria de passar aqui, que também ficou nesse raio-x no relatório, que essa falta de vontade política, a Tereza vai soltar a bomba aí, eu não vou usar o termo, ela está muito relacionada também, e essa visão míope, distorcida, tacanha, pequena, do que significa a importância do Ministério da Cidadania num país que entrou para o mapa da fome, que saiu de 33 milhões de pessoas passando 19 milhões de pessoas passando fome para 33 milhões de pessoas passando fome, foi que, diante desse novo desenho do Auxílio Brasil, nós perdemos todas as condições de controle e de efetividade desse programa. Então, é uma questão que nós vamos nos debruçar, que é o CAD único, as condicionalidades, como é que elas estão sendo aplicadas. Eu termino com 3 palavras aqui. Acho que houve perda de qualidade de dados, perda de condicionalidades e falta de articulação intersetorial e federativa. Essas palavras não são minhas, essas palavras são do grupo, está na página inicial do relatório. Isso significa que nós perdemos, de alguma forma, em alguns momentos, controle, mas o efeito multiplicador, e com isso eu vou até fechar para dizer que estou encerrando, o efeito multiplicador do programa, ele se perdeu à medida em que o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, não é só o alimento, os R$600 para garantir minimamente a sobrevivência das famílias. É uma forma do Estado estar dentro das casas das pessoas, vendo vacinação, se está dentro da escola, se tem violência doméstica, familiar, de pedofilia e, obviamente, verificar se o trabalhador precisa entrar num curso de requalificação para entrar no mercado de trabalho, um possível microcrédito para aquela família iniciar minimamente a sua autonomia financeira. Então, diante dessas palavras, passei um pouquinho dos 5 minutos, eu gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que é uma honra poder estar trabalhando com um grupo técnico tão competente. Tenho aprendido muito com Tereza, com Márcia e com todo o grupo. Muito obrigada. Obrigada, Mercadante. Bom, recombinamos aqui que eu falaria agora, depois a Tereza. Boa tarde, Mercadante, Simone, Tereza,
companheiras do grupo de trabalho e todos os demais que estão na retaguarda, como a Simone já disse, não é um grupo com muito afinco fazendo esse trabalho e dialogando ao mesmo tempo com o Brasil, porque de fato essa transição as pessoas querem participar, querem falar, querem trazer depoimentos, não é? Então temos falado com um conjunto aí de entidades e movimentos de todo o Brasil. Obrigada pela presença de vocês. E esse momento da comunicação, né, com o Brasil é, de fato, muito importante. Quem viveu os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma sabe muito bem como é que nós encaramos a Constituição de 88 e as demais leis complementares. Pela primeira vez, se inclui no tripé da Seguridade Social a assistência social como uma política pública de proteção e de direito da população brasileira. Se coloca no artigo 6º da Constituição o direito humano à alimentação. Por isso, nós construímos, formulamos 2 grandes sistemas que estavam ali sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é a Política Nacional de Assistência Social, através do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Vocês sabem que a partir do golpe e o que aconteceu, porque a partir de 2016, nenhuma instância de participação, de controle social, dos conselhos, das conferências, foram mobilizados. Ao contrário, nós tivemos de novo a extinção do CONSEA, né, esse Conselho Nacional de Segurança Alimentar tão importante, e mesmo mantendo com muita garra e luta o Conselho Nacional de Assistência Social, nenhuma decisão do Conselho, do governo, nenhuma decisão do Ministério da Cidadania passou pela aprovação do Conselho Nacional de Assistência Social. Ou seja, isso que o presidente Lula sempre prezou tanto, a participação, o controle social, a escuta, não é, das pessoas, da população, dos governos, né, isso deixou de acontecer. O que comprometeu, né, o nosso aprendizado e a nossa construção nesses anos todos. Né. Nós temos aí, como já foi dito também, né, o que nós encontramos, e a gente sabia disso desde 2016, a gente foi, né, de modo muito estarrecidos, né, o grande movimento de todas as frentes de gestores municipais, dos usuários, dos trabalhadores. Nós temos hoje mais de 600 mil trabalhadores da assistência social em todo o Brasil. Nós temos hoje quase 40 milhões de famílias no cadastro único, o que significa em torno de 100 milhões de pessoas que demandam de proteção, que demandam de ter aonde ir no serviço público local, nos CRAS, nos CREAS, nos centros de população de rua. São mais de 12 mil serviços que nós implementamos e que, a partir do atual governo, nenhum serviço mais foi ampliado. Ao contrário, o que nós temos ouvido é o fechamento desses serviços públicos por falta de cofinanciamento do governo federal. Nós temos uma situação, de fato, de terra arrasada, nós temos um cenário de muita fome. Para além dos 33 milhões, 125 milhões estão em situação de insegurança alimentar, e considerando, né, a extensão do Brasil, a diversidade territorial, racial, étnica, né, das comunidades indígenas de fronteira, dos migrantes, enfim, das mulheres, das crianças, de todo o ciclo de vida, nós, de fato, encontramos, né, uma situação de absoluta calamidade e desespero. Tivemos hoje uma reunião, né, com os secretários municipais e estaduais de assistência social, onde nos traziam, e depois a Tereza vai tratar disso, o que aconteceu com o cadastro único, o que aconteceu com o Auxílio Brasil. Né? Um total descaso e total irresponsabilidade pública, porque, apesar das legislações, apesar das normas, né, nada disso foi respeitado. Quero dizer que não há dúvida que o que nós encontramos foi a ruptura com o Pacto Federativo, né, com os estados e municípios. Se cabe ao governo federal coordenar as políticas públicas, se cabe ao governo federal assegurar
cofinanciamento, assegurar supervisão técnica, assegurar capacitação, assegurar diálogo, pactuação, para que as coisas, todas as decisões sejam tomadas com a participação dos estados e municípios, seja poder público ou sociedade civil. O que a gente encontrou agora, de fato, foi um total autoritarismo, né, inclusive uma angústia dos próprios trabalhadores, dos próprios servidores federais, não é? Porque, sob o mando, né, das autoridades do governo, se viam limitados a dar continuidade àquilo que se estava fazendo. Então, programas como erradicação do trabalho infantil, do trabalho escravo, do Acessuas Trabalho, da expansão, da orientação e do financiamento de um índice de gestão para que os municípios tivessem condições de fazer as visitas domiciliares, de atender, fazer o acompanhamento social das famílias, do Bolsa Família, do Cadastro Único, de ter computador, de ter veículo. Isso tudo foi absolutamente paralisado, suspenso, tanto é, né, que o orçamento que o ano passado e previsto para esse ano seria de 1 bilhões, 1 bilhão, ponto 100, nós teremos para o ano que vem uma previsão de um corte de 95%. Ou seja, a partir de janeiro do ano que vem, e aí, né, esse debate da PEC é fundamental, nós não teremos mais condições de atender os municípios, de atender a população brasileira, nem 10 dias, é esse o cálculo que a gente fazia, não é, Tereza? Com 48 milhões de reais para os 5.570 municípios desse país, para as 26 unidades federativas e o Distrito Federal. Então, a situação é grave do ponto de vista orçamentário, financeiro, do ponto de vista da concepção do Estado democrático de direito, do ponto de vista da construção da intersetorialidade entre as políticas, né? Tudo aquilo que a coordenação do Fome Zero, depois do Brasil Sem Miséria, que integrava, não é, as políticas públicas na área de segurança alimentar, na alimentação escolar, nos programas todos, na vigilância nutricional, né, com a presença dos municípios pelos seus serviços públicos, pelas escolas, pelas UBS, pelos CRAS, pelos CREAS, quer dizer, isso tudo está absolutamente fragilizado. O que nós encontramos hoje é, de fato, o desespero, né, de quem está nos estados e nos municípios. Nós tivemos hoje uma notícia de até agressão, ofensa aos trabalhadores, porque as pessoas chegam lá e se estavam no Cadastro Único ontem, hoje não estão mais. E aí tem uma situação muito grave que a Tereza vai colocar aqui. Então, quando nós falamos de um sistema único de assistência social, nós estamos falando daquilo que foi construído, regulado, normatizado, que integra a Seguridade Social brasileira, que está na Constituição brasileira e que integra, né, todo um projeto de enfrentamento, de combate à pobreza, às desigualdades, com a participação da população. População em situação de rua, população da área rural, população das fronteiras, né, os migrantes, refugiados, enfim, o conjunto dessa população brasileira que, de fato, tem muita expectativa e muita esperança que, a partir de janeiro, serão, de fato, protagonistas, de novo, de um Estado democrático de direito que cumpra a sua responsabilidade. E esse é o compromisso do presidente Lula. Por isso, nós estamos cuidando de saber desse estado da arte para apresentar para o presidente e a sua futura equipe os dados, as informações, as realidades, né, no sentido de transformar esse país a partir de janeiro de 2023. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas, todos, todes. Nosso coordenador aqui é Luiz Mercadante, senadora Simone Tebet, minha colega Márcia Lopes, todos que estão acompanhando essa coletiva. Estamos aqui, como Simone e Márcia disseram, representando aqui nossos coordenadores do grupo e mais um conjunto de gestores que têm nos apoiado nesse processo. Nós trabalhamos esses 16 dias, né, construindo um relatório que não só identificou todo um processo de desorganização e desmonte das políticas públicas, né, como
identificamos alguns dos processos que continuam acontecendo hoje, né? Então, não é só não ter recurso, né? Acho que essa ideia, né, de que com o dinheiro que eles nos deixaram para assistência social, a assistência funcionaria 10 dias, né? Então, se fizer a conta do que a gente precisa para trabalhar no ano e dividir, a gente teria dinheiro para funcionar 10 dias, né, para ter uma dimensão da tragédia. Mas, para além da questão do dinheiro, para além da questão dos R$600, do compromisso do presidente Lula, né, e do nosso esforço de aprovação da PEC, que tem sido conduzido aqui pelos nossos parlamentares e discutido no Congresso, tem um conjunto de desmontes que aconteceram e tem um conjunto de alertas importantes. Hoje eu vou trazer alguns deles que constam no nosso relatório, porque a lista é extensa. Então, não daria para a gente trazer aqui todo o listão. De repente, nós fazemos até uma outra conversa semana que vem para aprofundar os outros temas. O primeiro deles diz respeito àquilo que a gente já vem denunciando ao longo do ano, que é o crescimento, né, exponencial de beneficiários que a gente chama de unipessoais, que são beneficiários dos programas de transferência de renda que moram sozinhos, né, ou que se cadastraram declarando que moravam sozinhos. É muito importante esse ponto, apesar dele ter sido já relativamente divulgado. Eu mesmo já fiz Twitter sobre isso lá em março, abril. É um assunto que vem sendo denunciado e que agora foi trazido também pelos relatórios do Tribunal de Contas da União. Mas eu gostaria de abordar o assunto numa versão completamente diferente da que a gente tem feito, né? Que é a ideia de que as pessoas, né, tem se falado muito em pente fino. Eu particularmente não gosto desse termo, né, pente para cabelo, pente fino fica tratando a população, acho que aumenta o preconceito com relação à população pobre, e a nossa avaliação, depois de olhar os dados, é de que a população foi induzida a se cadastrar dessa forma. Portanto, não é um mal feito da pessoa pobre, mas é um mal feito do Estado, né, do governo do presidente Bolsonaro, e eu queria poder trazer para vocês alguns elementos aqui que eu acho que ajudam a compreender essa nossa ideia. Então, a ideia força é que a má gestão e a incompetência levaram a distorções e ao desperdício, e não um pretenso comportamento da população que quis se aproveitar de uma situação, né? Para isso, eu acho que alguns dos elementos que a gente levantou, que é não só a transferência de renda aos mais pobres, só para ter uma ideia, passou por 8 mudanças profundas ao longo dos últimos 3 anos. Isso gera um nível de desorganização das políticas públicas e de confusão para os beneficiários. Então, 8 mudanças importantes, profundas, não de detalhe, né? Segunda questão, né, um desenho mal feito do Bolsa Família, em especial quando estabeleceu um piso, né, injusto com as famílias, e que acabou induzindo essas famílias a se cadastrar isoladamente, né? Inclusive porque o primeiro auxílio emergencial e a forma como ele foi divulgado orientava as pessoas a se cadastrar por CPF. Terceira questão, o pré-cadastro que vem sendo feito, né, por aplicativo, quando a pessoa tenta fazer o pré-cadastro, automaticamente puxa o dado do CPF e já induz que a pessoa vá se cadastrar individualmente. Quer dizer, a gente está jogando o ônus e a culpa na população empobrecida, quando, na verdade, o próprio governo conduz esse processo dessa forma. Quarta, completa ausência de apoio e orientação às famílias, com a desorganização do sistema de assistência social, com a desinformação, inclusive, do próprio sistema, que quando é procurado nos CRAS, as pessoas não sabem nem o que dizer, né, porque não recebem informação do governo federal. Então, essa desarticulação federativa, que já foi comentada aqui, um afastamento total da rede de assistência social dos processos e dos procedimentos, falta de capacitação dos técnicos municipais e estaduais, como historicamente vinha sendo feito. Por que o Bolsa Família funcionou 18 anos tão bem e virou uma referência? Exatamente porque ele se organizava esse conjunto de atores via Pacto Federativo e via SUAS. E, por fim, só para ter uma ideia, que isso também consta no nosso relatório, a central de atendimento não dá conta de atender 10% das ligações. Então, a população desesperada tenta ser atendida no CRAS, não consegue, tenta ser atendida
na rede de atendimento, na central de atendimento do Ministério, e não chega a 10% o número de pessoas atendidas. Bom, aí a consequência, né, desse conjunto de malfeitos, né, vou pegar um exemplo, porque o exemplo não é só esse. Esse tem chamado muita atenção e talvez seja o mais grave no curto prazo, que é o número de famílias com apenas um integrante, né, que é o que a gente chama de unipessoais, no programa Bolsa Família ou no programa Auxílio Brasil. Eu queria mostrar esse dado, só para vocês terem uma ideia. É importante, porque nem todo mundo está prestando atenção, os cinegrafistas estão todos olhando o celular, mas o gráfico ali é muito importante para a explicação que vai ser feita. Então, só um toque aqui. Ah, é verdade, eu tô apresentando aqui do lado. O gráfico e está todo mundo olhando para cá. Mas aquele gráfico vai explicar muito do que a Tereza está falando. Então, não sei se tem jeito de filmar, acho difícil, né? Não sei se vocês conseguem, mas é importante para a explicação. Mas eu posso passar a apresentação depois, mas era importante mesmo vocês acompanharem. Olha só, esse gráfico, ele mostra o que a gente chama de unipessoais, né? E vocês percebam, então, a gente tem aqui dados desde dezembro de 2018, né, o primeiro mês antes do presidente Bolsonaro assumir, até agora, recentemente, outubro. Olha só, todo esse período, que vai até novembro do ano passado, percebam como essa curva é constante, como essa curva tem uma certa permanência, é uma reta praticamente, né? Ou seja, o comportamento dos beneficiários, ele se manteve ao longo dos 18 anos e ao longo do período do governo Bolsonaro. Portanto, não justifica o relatório, né, e a fala do governo é que gradativamente veio aumentando. Não foi gradativamente que veio aumentando, né? Essas pessoas se comportavam de uma determinada forma e aí, repentinamente, olha o salto que dá em um mês. 1 milhão de pessoas se cadastraram em um mês, né, mudando completamente o perfil que nós tínhamos do comportamento dos beneficiários. Isso aconteceu por quê? Por isso que eu estou chamando a atenção. As pessoas ficam tratando como se o beneficiário tivesse feito alguma coisa errada. Isso aqui é resultado de uma ação mal desenhada, mal organizada, mal divulgada, que orientou mal os beneficiários. Então, 1 milhão de pessoas. Por que o governo não viu isso? Esse dado é público, né? Qualquer sistema de controle que deve funcionar no Ministério, esperamos, poderia ter identificado isso imediatamente e exigiria que já em dezembro e janeiro o governo tivesse tomado alguma atitude. Não tomou. Pior, né? O processo continua. Nesse período de dezembro até junho do ano passado, mais 500 mil de pessoas foram também se cadastrar de forma isolada. E aí, às vésperas da eleição, certo? Estranhamente, mais 1 milhão de famílias se cadastram. Então, nós temos um processo crescente, certo? Que acabou resultando no seguinte, olha só esse dado que a gente apurou agora. Se a gente olhar, pegar primeiro olhem esse número de pessoas em milhões que está à direita, né? A gente tem adultos morando sozinhos, pula de 1,8 milhão de pessoas para 5,5 milhões de pessoas durante esse período. Janeiro de 2019 até outubro de 2022. Se a gente pegar o número de pessoas que estão morando em famílias, ou seja, não moram sozinhas, e excluir o número de pessoas beneficiárias que não moram sozinhas, pula de 40 para 49 milhões. Nós sabemos que houve um aumento expressivo do número de famílias o ano passado, né, quer dizer, ao longo desse ano, coincidentemente, um ano eleitoral, mas se a gente olhar o que aconteceu, desculpem, olha só, o aumento das famílias, né, com mais de 2 pessoas foi de 21%. O aumento de pessoas cadastradas, morando sozinho, foi de 200%. O que pode explicar a alteração desse comportamento? Na nossa avaliação, isso não foi alteração de mudança de comportamento da população, mas sim da forma como, naquela lista que eu tinha feito, a forma como foi desenhado, a falta de comunicação, a indução ao erro, a desorganização das políticas públicas. Portanto, o que resolve o assunto, o que a gente tem que tratar aqui é de política pública, bem feita, bem diagnosticada, bem construída. As consequências desse mal feito, da forma e da incompetência desse governo,
benefícios pagos em duplicidade, erros de exclusão gigantescos, deturpação de dados do cadastro único, prejudicando todos os programas usuários, porque não é só o programa Auxílio Brasil, um conjunto de outros programas se utiliza da base do cadastro único para operar, inclusive de estados e municípios, portanto, distorce a agenda toda estratégica de enfrentamento à fome e à pobreza, ampliação das filas nos CRAS, e esses conjunto de dados que eu mostrei agora para vocês, foi apontado também pelos órgãos de controle que apontam a necessidade de redesenhar o Auxílio Brasil, né, e corrigir o cadastro único. Portanto, essa tarefa que a gente já tinha chamado, né, para nosso governo, agora é reforçada com orientações dos órgãos de controle. Nós achamos que, para além da incompetência, do desgoverno, do completo descaso com as políticas públicas, né, esse governo também agiu com má fé. Depois eu vou colocar uma outra medida que nós estamos apontando aqui, também em consenso do nosso GT. Aí, surpreendentemente, esse é o dado, a outra informação nova que a gente traz, que surpreendentemente, mesmo tendo esse conjunto de evidências que eu mostrei para vocês, o comportamento vinha de uma certa forma, um salto de 1 milhão, depois um salto de mais meio milhão, depois um salto de mais 1 milhão, e assim, esse crescimento exponencial de unipessoais, que o governo deveria ter tomado medidas, não tomou nenhuma medida às vésperas das eleições, no ano eleitoral, exatamente porque era eleição na nossa avaliação, e agora, passada a eleição, solta todo um conjunto de medidas para fazer a averiguação desses unipessoais, né? São 3,2 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, mais 42 mil beneficiários do BPC que estão sendo chamados a comprovar se moram sozinhos mesmo, responder um conjunto de questionários que nem são conhecidos ainda pela rede de assistência social, né? Então, esse pacote que foi lançado agora, extemporaneamente, e sem nenhuma justificativa, porque ele podia ter sido feito lá em março, em abril, maio, junho, julho, não foi feito, está sendo feito só agora, sem conversar com os municípios, né, e colocando toda uma agenda de atualização cadastral, preferencialmente por visita domiciliar mercadante. Imagina, os municípios vão receber essa bomba, né, nosso governo recebeu uma bomba de ir visitar a casa para ver se a pessoa mora ou não sozinho. Como que os municípios nem foram informados sobre esse assunto? Segundo, manda preencher um questionário que sequer é conhecido, né? Então, você vê que a atrapalhada continua, mas que eles não fizeram no governo deles, lançam agora. Qual que é o calendário? Né? O calendário da averiguação dos unipessoais, né? Dessa instrução que foi lançada agora em novembro. 8,9 mil pessoas vão ser visitadas, né, ou estão sendo chamadas a apresentar sua documentação em dezembro, e aí 1.350.000 no primeiro mês do governo do presidente Lula, e depois 1.840.000 no segundo mês. Então, numa tacada, eles jogam no colo do governo que assume, no colo dos municípios que já estão sobrecarregados, a obrigação de ir atrás disso que eles mesmos produziram, né? E aí nós estamos, por conta não só da seriedade com que nós tratamos a coisa pública, mas pela necessidade de que a gente dê sequência e tome medidas com relação a essa irresponsabilidade desse governo, nós chamamos hoje uma reunião com CONGEMAS, que são o Conselho de Gestores Municipais na área de assistência social, com FONSEAS, que são os gestores municipais, estaduais de assistência social, mais os COEGEMAS, que são as entidades em cada um dos estados, para tentar organizar e pactuar, coisa que deveria ter sido feita pelo governo
que lança essas medidas sem discussão nenhuma. Então, hoje nós sentamos com eles, iniciamos uma repactuação do cronograma, tanto com municípios quanto estados. Estamos sugerindo que, logo assumindo, a gente organize uma campanha de esclarecimento, de informação, para que a população não seja pega, né, com medidas abruptas, desorganizando mais ainda, né, o calendário, gerando mais insegurança ainda a essas famílias. Nós queremos ajudar a ampliar a capacidade dos municípios com ações aí de cadastramento e atualização ao longo do ano. Então, sentamos com ele também para organizar um calendário para além dessa averiguação unipessoal. E nós estamos fazendo, né, começando hoje, mas pretendemos continuar com reuniões, tanto com os órgãos de controle quanto com a imprensa, para explicitar esse diagnóstico, organizar a ação, e contamos com os senhores e senhoras para nos ajudar a esclarecer, organizar essa agenda, né, reduzir o nível de tensão e de desconhecimento da população. E também, como eu disse, nós avaliamos que existem fortes indícios de abuso do poder econômico e político por parte do governo, para além da incompetência e da má gestão. E, portanto, nós estamos finalizando uma nota técnica no GT de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, formalizando esses achados, né, não só esses, mas outros, né, porque também com relação ao crédito consignado, que os senhores também vêm acompanhando, a situação é a mesma e as nossas suspeitas são as mesmas, né, e encaminharemos aos órgãos de controle para que sejam apurados e tomadas as devidas providências. Então, essa é a parte da apresentação. Rapidamente, eu queria assim, listar 2, 3 coisas, né, para que vocês tenham uma dimensão, não só dessa parte que trata dos unipessoais, mas o nosso relatório de alertas, né, mostrando coisas que estão acontecendo hoje, que precisam ser cuidadas para que o governo assuma com mínima condição de administrar, né, nós estamos listando essas ações e organizando e sugerindo um conjunto de medidas. Eu vou trazer aqui 4 exemplos só, de uma lista enorme aqui, que depois os senhores poderão ter acesso, mas a primeira delas, né, vocês sabem, que também vem sendo amplamente divulgado pela imprensa, que esse governo praticamente interrompeu um programa de cisternas, que é um programa absolutamente exitoso, premiado mundialmente, com cisternas que eram feitas e elogiadas pelos órgãos de controle de forma barata e eficiente, em parceria com a sociedade civil. Essas cisternas, nesse modelo que nós fazíamos, né, no semiárido nordestino, conhecido como cisternas de placa, né, elas têm um marco legal. Esse marco legal deixa de ter validade a partir de 1º de abril. Certo? E, portanto, o governo assume, se não conseguimos organizar um conjunto de medidas para reverter essa situação, nós assumimos, queremos imediatamente iniciar e retomar o programa de cisternas, e fomos surpreendidos com toda essa desatualização e com um programa que deixa de ter condições, né, do ponto de vista legal para ser executado. Então, nós estamos propondo um conjunto de medidas para que isso não aconteça e a gente não tenha essa solução de continuidade e que a gente possa retomar o programa de cisternas. Aí, surpreendentemente, um governo que por 4 anos não fez cisternas, em agosto, organiza uma ata de registro de preços bilionária pela Funasa para fazer cisternas, né, de polietileno, que já tinham sido denunciadas e não recomendadas por órgãos de controle, porque não são as mais baratas, não funcionaram, né? Nós tivemos um conjunto de questionamentos sobre essa modalidade e apontadas que as cisternas de placa eram muito mais eficientes. E aí, agora, terminando o governo, um contrato de mais de 800 milhões assinado, certo, para fazer cisterna de plástico, né, como a gente chama as cisternas de polietileno. Nós também estamos organizando esse material e sugerindo um conjunto de encaminhamentos. E aí, para terminar, para ver o nível de responsabilidade, cestas básicas, né, o governo organiza sempre contratos para atendimento de cestas básicas para situações de emergência.
né? Janeiro e fevereiro, por exemplo, são meses típicos que a gente tem muita chuva, que acaba acontecendo a necessidade que a gente tome medidas, né, para garantir o atendimento dessa população que sofre aí com um conjunto de situações que se agravam, inclusive, recentemente com a questão de clima. Não temos, assumiremos, né, 100 contratos. Os contratos para atendimento de cestas para emergências encerra em 5 de janeiro. E não há mais possibilidade de aditivo, além de problemas com contratos de fornecedores. A Conab não tem estoque de cesta e o Ministério não repassou recursos para que a companhia pudesse executar esses programas, que é uma das soluções que a gente aponta, né? Já que os contratos não existem, atuar via Conab. Além disso, essas mesmas cestas, né, que por decisão judicial deveriam chegar para a população indígena e quilombola em situação de insegurança alimentar gravíssima, também não tem mais cobertura. Então, são 4 exemplos, né, que pega interrupção de continuidade de ações, né, o governo ser pego numa situação dramática, quer dizer, se a gente não tem cesta, o que acontece? E essas são 4 exemplos de coisas assim muito sérias que a gente está começando aqui a denunciar para mostrar o que é o legado, né, maldito que nós estamos recebendo. Obrigado. Só quero repassar para ver se ficou bem claro, porque é muito importante essa informação. Quer dizer, nós tivemos uma campanha eleitoral que tivemos que enfrentar assédio de algumas igrejas, assédio de muitos empresários e assédio do Estado sobre os eleitores. O que essa informação está dizendo? Que no ano eleitoral, especialmente na véspera das eleições, eles incluem 2,5 milhões de adultos para receber o benefício. Aí termina a eleição, eles propõem que esses beneficiários sejam retirados pelo próximo governo em janeiro e fevereiro. Tiram 1 milhão em janeiro e mais 1,5 milhão em fevereiro. O que isso sinaliza? Que agora tem gente preocupada com o seu CPF e com o seu RG. Porque é crime eleitoral o benefício indevido ao eleitor. É crime. Está previsto na legislação. Então, os indícios são muito graves. Os desdobramentos também, porque você imagina um governo que entra tendo que retirar um benefício, 2,5 milhões de pessoas que recém foram incluídas de forma irresponsável, sem gestão, sem critério, sem acompanhamento, sem monitoramento, num período eleitoral, que a lei é absolutamente veda qualquer benefício monetário ao eleitor. Mas não foi só isso que aconteceu. Nós tivemos, nos 15 dias do período eleitoral, também o lançamento do programa Crédito Consignado para quem recebe o auxílio. 4 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal foram liberados para mais de 2 milhões de beneficiários. Qual é o problema? É que, quando esse programa é lançado, o TCU acende um sinal de alerta. O sinal de alerta é o seguinte: não tem gestão de risco. Porque você está pegando uma família extremamente vulnerável, que, em média, recebe R$600, e dizendo para ele o seguinte: você vai receber agora R$2.500 na véspera da eleição, e a partir de janeiro, quando o próximo governo vier, você vai começar a perder 40% da sua renda todo mês durante 2 anos. Uma pessoa que recebe R$600 vai ter ali R$20 por dia. Então você vai perder 40%, R$8 desses R$20, durante 2 anos. Sendo que a taxa de juros do crédito consignado é 2 vezes maior do que as demais modalidades dos créditos. E o que é incrível, quando o TCU acende o alerta, a Caixa Econômica diz que tem problema no sistema, para de dar continuidade ao programa, terminou a campanha como se não existisse o programa, eles não dão continuidade, não justificam e acham que ninguém viu. Nós vimos, estou dizendo para a Caixa Econômica Federal e para esse ministério, para esse governo, nós vimos e vamos representar ao Ministério Público, à CGU, ao TCU e aos órgãos de controle, porque precisa ter uma rigorosa apuração. Eleição é muito séria. Tem que ter paridade de armas, não pode ter abuso de poder econômico e político. Não pode utilizar recurso público para comprar votos. É isso que nós estamos discutindo. São esses os indícios que nós queremos que sejam apurados.
E as consequências são graves, que nós vamos entrar tendo que tirar, segundo esse protocolo, 1 milhão de pessoas em janeiro, 1,5 milhão em fevereiro, e além disso assistir os que estão numa situação de pobreza, com um problema de uma renda mínima, durante 2 anos perderem 40% dessa renda, são mais 2 milhões de beneficiários. Agora, receberam o recurso na véspera da eleição. Só que a maioria nem sabe que isso é um crédito que vai ser depois cobrado. Tiveram matérias que foram feitas. As pessoas acham que aquilo é uma parte do benefício que ela recebia e que agora tem um bônus. Então, é muito grave o que aconteceu, né? Além do problema das cisternas e as outras manifestações que aqui foram colocadas, da desarticulação do SUAS e das políticas de assistência social. Então, eu queria registrar isso de forma bem veemente, para que fique claro que nós vamos representar no TCU, na CGU, junto ao Ministério Público, a Justiça Eleitoral, todas as instâncias competentes, esses graves indícios de crime eleitoral que nós tivemos nas últimas eleições. Está aberto para as perguntas. Oi, gente, eu queria combinar com vocês uma pergunta por pessoa, tá? Para poder a gente ter uma variedade de pessoas perguntando. E sempre identificar com nome e veículo, por favor. Eu sou o Fábio Murakawa, do Valor. Me pegou agora, né? Tá. Não, assim, porque, tem uma pergunta para as ministras, que eu queria saber o seguinte, em relação ao Bolsa Família, que modelo de programa está se desenhando? Vai ser o Bolsa Família de 2003? Tem uma quer dizer, vai ter um novo redesenho, vai ter inovações? E, desculpa, vou transgredir aqui, eu queria perguntar para a senadora Simone sobre essa questão do orçamento. A gente vem aqui, todos os GTs falam em falta de dinheiro. É uma falta, né, uma queixa generalizada. E eu queria saber o diagnóstico da senhora. Qual que é a origem disso? Qual é o peso, por exemplo? É o teto que está comprimindo, né, com o aumento dos gastos públicos? Falta de planejamento? Dá para fazer mais com esse orçamento que está aí? Qual é o diagnóstico da senhora? O que causa essa falta generalizada de dinheiro, né, para a execução dos programas de governo? Vou aproveitar para já pedir, assim, gentilmente a compreensão de vocês. Nós não temos condições, nem estamos autorizados, em nome do grupo, de falar qualquer coisa que faremos no futuro, porque a partir de amanhã nós começaremos a discutir no mérito, aí sim, o segundo relatório, fizemos o diagnóstico, a vida como ela é dentro do Ministério da Cidadania, que eu disse que é mais fácil chamá-lo de Ministério do Auxílio Brasil por enquanto, para poder, a partir de agora, falarmos de tudo. Qual é o nome que nós vamos dar, assim, as sugestões para o presidente Lula em relação ao nome do novo ministério, se o Auxílio Brasil vai voltar a ser Bolsa Família ou vai ter um outro nome, qual é a estrutura organizacional. Então, todas essas informações nós não estamos autorizados a dar, porque nós não começamos a discussão. Tá? Então, assim, peço desculpas, assim, até para vocês ganharem tempo e fazerem outras perguntas para não terem as perguntas comprometidas. E, de forma bem objetiva, Fábio, é um pouco de tudo. Um governo que não planeja não sabe onde vai chegar. Quando você não tem um planejamento das receitas, você permite que o Congresso Nacional seja perdulário. O grande problema é que hoje o Congresso Nacional é perdulário. E, diante disso, o Congresso, diante da incompetência, da incapacidade desse governo de gerir minimamente, de acordo com o interesse público, as receitas que são fruto dos impostos que nós pagamos, do suor, do trabalho, né, do cidadão, hoje o orçamento parte do orçamento foi sequestrado. A outra parte, má vontade, incompetência, má fé, tudo que já foi dito aqui. Então, é um pouco de tudo. Não é só o orçamento secreto, os 19 bi do orçamento secreto. É colocar dinheiro público no lugar errado. É estabelecer prioridades equivocadas diante de um país tão desigual como o Brasil. Então, diante disso, sim, vocês sabem que eu tenho um compromisso com a responsabilidade fiscal, mas eu não sou fiscalista sem alma, acho que a gente tem que colocar o social como objetivo principal, e a partir daí você tem que ter responsabilidade fiscal. O teto já
Ele dependia de reforma administrativa e tributária, que não aconteceu. Então, eu compreendo a posição do PT, dizer o seguinte, o teto de gasto não tem como ficar como ancoragem fiscal, nós temos que achar uma outra alternativa. Diante do quadro que nós temos, o que nós temos hoje, enquanto a equipe econômica não é formada e não acha uma outra ancoragem fiscal, enquanto não se discute com o Congresso, minimamente, uma reforma tributária possível de ser aprovada no próximo ano, nós vamos ter que elevar esse teto para não ter shutdown. O problema é que, se nós não elevarmos esse teto, os ministérios vão fechar as portas e as políticas públicas em todos os ministérios não vão acontecer na base. Então, é uma mistura de tudo. Eu só fazer um complemento que eu acho que talvez ajude. O grupo vai apresentar suas alternativas no outro relatório que será entregue ali dia 11 de dezembro. Porém, o mapa de risco do TCU aponta claramente um alto risco nesse programa. Ou seja, ele diz, esse programa é insustentável e terá que ser reformulado. Isso aqui é uma parte grave do problema, mas não é o único problema. Então, tem que ser reestruturado pelo parecer do TCU. Porque eles falam como é que você entra no mapa de risco e como é que você sai. Você sai corrigindo as distorções. Então, terão que ser corrigidos. Terá que ter um novo programa, segundo o parecer do TCU. E você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estabelece que, a partir de dezembro, será necessário. Ele aponta a necessidade de implantação de uma renda básica cidadã. Ou seja, de um critério mais isonômico para você combater a pobreza e a fome no país, de um critério mais justo, mais igualitário. Então, essas duas recomendações são mandatórias. Nós teremos que reestruturar o programa. E nós já dissemos na campanha que teríamos um novo Bolsa Família. Agora, a apresentação dessa proposta, o grupo fará no momento oportuno, depois do segundo relatório, evidentemente, e só vai ser anunciado depois da discussão com o presidente Lula. Mas há um comando muito claro do TCU e do Supremo que isso aí é insustentável. Bom, boa tarde a todas e também ao ministro Mercadantes, Staciarini, repórter aqui da Rádio CBN. Eu tenho, na verdade, uma dúvida e uma pergunta. Eu vou começar pela dúvida. A senadora Simone Tebet comentou que 80 bilhões fora do teto seria suficiente só para cobrir o rombo de um ministério e que houve um corte de 96% no da cidadania, que seriam necessários 70 bi para manter os R$600 e 2 bi para manter o auxílio gás, não é isso? E a senhora comentou também de mais 2 bi 600 nos valores atuais. O que seriam esses 2 bi 600 nos valores atuais? É uma correção? É algo que tem de momento? Essa é a minha dúvida. E a minha pergunta é que é fato que a senhora é uma das principais cotadas aí, né, um nome forte para assumir um dos ministérios. Se a participação da senhora e a liderança no GT de Desenvolvimento Social e Combate à Fome já acaba lançando o nome da senhora para ocupar um cargo para o Ministério da Cidadania, que a gente sabe que será desmembrado, e a senhora poderia ocupar um cargo para a área de desenvolvimento social. Obrigada. Acho que há alguns equívocos aí. Primeiro, eu não sou líder desse grupo, não há liderança aqui, né? Não há hierarquia. Segundo, que não está nada fechado se vamos desmembrar ou não ministérios. Terceiro, eu nunca conversei com o presidente Lula sobre cargos ou ministério. Então, o que está sendo ventilado na imprensa não está saindo da minha parte, tenho certeza que não está saindo da boca do presidente Lula. Nós não tratamos disso. Ao contrário, quando no domingo eu soube do resultado e vi um clima estranho de líderes e presidente de partido, num clima de já virou, porque os 3 maiores governadores, os 3 maiores estados da Federação Brasileira, Rio, São Paulo e Minas, declarariam apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. Antes de conversar com o presidente Lula, eu fui para uma coletiva, sem falar com o meu partido, e disse, eu já tomei a minha decisão, e o partido o faz, tem 48 horas, eu só não vou externizar por respeito ao partido. Então,
Então, assim, só para deixar muito claro, minha posição foi uma posição de dever cívico e nada mais. Eu não estou atrás de recompensa, não preciso disso, eu contribuo com a política brasileira com ou sem cargo. Esse governo tem que dar certo, porque a forma que o Brasil tem de consolidar a democracia, afastar de vez a tentativa de um retorno ou de uma vinda no Brasil, né, de um fascismo ou de um neofascismo no Brasil da extrema-direita. É este o compromisso que eu tenho. Eu entendi, ao me colocar à disposição do grupo de transição, eu entendi que o meu dever, até como uma mulher pública e como senadora da República, não estava cumprido com o término do segundo turno. Havia uma transição, essa transição requer votos no Congresso Nacional, uma transição em que exige de nós toda a responsabilidade social e fiscal, por isso que eu me apresentei, fui eu que me apresentei como voluntária dentro dos grupos. Quem me escolheu, ou se foi feito de forma coletiva, para vir para o grupo de transição do desenvolvimento social, foi uma conversa com o vice-presidente, que é o coordenador, e ele: Simone, você é uma generalista, você pode estar em qualquer lugar. Não é bem assim, não é verdade, isso é a generosidade dele. Eu falei assim: me coloque onde está faltando gente, onde você acha que eu posso cumprir. E linkando ao fato que tinha uma PEC que nós precisávamos aprovar, eu acho que a questão do grupo do desenvolvimento social é um grupo importante. Educação já estava com muita gente, eu sou professora, e daí por diante. Você fez uma colocação anterior de dúvida. É muito simples a conta, são 70 bi, a mais não é para os 600, é para complementar os 150 por criança, porque o valor total do Auxílio Brasil é de 175, a gente vai somar tudo direitinho. Então, extrateto seria os 70, mais 2 do Auxílio Brasil, eu estou falando em nome do grupo, porque foram os nossos, segundo Tereza, universitários que nos passaram, mais 2,6 do SUAS, que a Márcia me explicou o que estaria dentro disso, que é toda essa situação de manter a máquina lá nos CRAS, nos CREAS, nas 7.000 unidades de atendimento, na proteção básica e na proteção especial. E fora isso, algo em torno, acrescendo a isso, a gente tem mais meio bilhão para cada coisa. Cisternas, $500 milhão. Foi cortado metade do programa da Criança Feliz. Nós não temos dinheiro para comprar cestas básicas se tiver um desmoronamento numa comunidade, na periferia. Então, somando isso, não chega bem a 80. Nós já chegamos a 78 bi extra-teto, que hoje o governo não teria para o próximo ano. Isso sem os reajustes inflacionários, etc. Então, a gente chega muito rapidamente a 80 bi. Por isso eu quero dizer para vocês que as PECs paralelas que estão no Senado só atenderiam, eu posso falar pelo nosso trabalho, o Ministério da Cidadania. Boa tarde, ministras, ministros, senadora Simone Iglesias, da Bloomberg. Aqui. Ainda nessa questão do extrateto de 78, 80 bi só para desenvolvimento social, então eu queria saber de vocês qual é o mínimo extrateto possível para se aprovar na PEC. É 151, 175, 198, qual é o mínimo possível? E eu queria, desculpa, eu preciso fazer uma pergunta para a ministra Tereza com relação ao cadastro único. Como está do jeito que está, com todos esses problemas, vai ser necessário recomeçar do zero, recadastrar todo mundo? Qual é a estratégia? Obrigada. Bom, essa informação, acho que o ministro Mercadante pode dar na hora certa, porque assim que ele tiver todo o levantamento de todos os ministérios, ele vai fazer esse somatório. Claro que é uma decisão política colegiada do Congresso Nacional, e nós vamos ter que fazer gestão ali. Tem 2 pontos que eu acho que são muito importantes a gente divulgar, que eu não tenho visto muito pela imprensa, e acho que nós vamos ter unanimidade quase. Não tem sentido constar do teto as doações para as políticas socioambientais. O que vem da iniciativa privada, da Finlândia, para a Amazônia, legal. Se são 2 bi, 5 bi, que vem em forma de doação, quer dizer, seja qual for o valor, tem que ficar extrateto, é óbvio, a gente não precisa nem... Nós não precisamos nem nos delongar em relação a isso. Da mesma forma como a educação é prioridade nacional do governo do presidente Lula, não tem sentido as doações, sejam públicas ou privadas, da própria fundação ou entidades privadas, de incluir. Então, essa PEC tem um lado muito positivo, que já não deveria nem constar dentro do teto de gastos. Ela pode ser aperfeiçoada dentro do Congresso Nacional, e essa é uma gestão
do GT político com o Congresso Nacional. E lá, não aqui na coletiva, porque aqui não estou como senadora, lá eu posso me pronunciar como senadora, né, dentro das informações que forem passadas, o que seria o mínimo. Mas eu partiria do pressuposto, Simone, para não deixar em branco, né? Vamos pegar o mínimo desse governo? Ele precisaria desse governo, provavelmente algo em torno de 140 bi, sem reajuste, sem novos programas, sem nada? Deixa um ponto de interrogação nesse valor. Eu ouvi dizer, então cheque. Então esse é o mínimo ponto de partida que, a princípio, o novo governo teria. Mas essa é uma decisão política e eu não estou autorizada a falar sobre ela. Só explicar uma coisa. O grupo de economia, de trabalho de economia, fez um estudo mostrando que o gasto corrente, vamos chamar assim, o extrateto deste ano, está em torno de 151 bilhões. Vai ter um recálculo, porque ontem saiu o dado do PIB, então você deve hoje fazer o cálculo exato do que seria. Está em torno de 19% do PIB, então se o PIB cresce ou cai, isso diminui, mas está mais ou menos em torno de 151 bilhões. Bom, nós estamos quase todo dia vindo aqui para vocês e mostrando como é que o país está com esse volume de recursos extrateto. Não tinha dinheiro para diária de policiais, para fazer o monitoramento das fronteiras, do combate ao tráfico. Quer dizer, você não tinha como operar com a Polícia Federal, você não tinha, fizemos uma audiência aqui para mostrar, não tem dinheiro para manutenção de viaturas da polícia, não tinha dinheiro para passaporte, eles só puseram metade do recurso, e muita gente viaja agora nas férias, a demanda vai crescer muito de passaporte, você tem que fazer uma complementação. Nós mostramos, por exemplo, na área da saúde, não tem recurso para a farmácia popular, não tem para o tratamento de câncer. Agora teve um novo contingenciamento, reduziu a fila das cirurgias eletivas, está gigantesca, e tem gente que não pode ficar nessa condição por muito tempo. Nós vamos entrar no Ministério da Educação, acho que terça-feira nós vamos ter educação, não tem recurso para 2 milhões de crianças que precisam de jovens, estudantes que precisam de livro didático, não tem reajuste da merenda escolar há 4 anos, não tem recurso previsto para o Enem e o SISU, as universidades estão com risco de paralisação, e eu posso continuar. Hoje nós vimos aqui desenvolvimento regional, vocês viram o que está acontecendo? Não tem dinheiro para a defesa civil. Nós vamos entrar no período de chuva com risco de vida das pessoas. Uma coisa inacreditável aonde nós estamos chegando. Recurso por recurso, para investimento em recursos hídricos, eu estou falando de defesa civil porque é o caso mais dramático, mas paralisou o sistema de carro-pipa. E tem famílias que dependem do carro-pipa para abastecimento de água. E aí nós podemos olhar, vou falar do DENIT. É o menor valor de recurso para manutenção das estradas desde que o DENIT foi criado em 2002. O valor nominal é o menor valor da história do DENIT. E você tem pontes caindo, caiu o viaduto, etc. Como é que você vai manter essa estrutura? Isso é o extrateto de 151 bi. Como é que nós temos que manter os serviços públicos essenciais e tem 13 mil obras paradas, você precisa recuperar as obras paradas porque o prejuízo é gigantesco. Em torno de 39% das obras do país estão paralisadas. Então, o que nós estamos falando é o mínimo para manter os serviços essenciais, para garantir o Bolsa Família, nessa concepção e com os ajustes que precisam ser feitos, e poder ajustar o Estado brasileiro a cumprir essas tarefas. Agora, o teto de gasto acabou. Ele sofreu 5 alterações, nenhum governo cumpriu, e não tem como, e nenhum país da OCDE tem um mecanismo como esse. Então, o desafio é a Bloomberg para mostrar aonde no planeta tem um mecanismo como esse. Aonde tem um teto de gastos que você só pode reajustar pela inflação num período de 20 anos. Mas o teto de gasto tinha um dispositivo que em 2026 ele seria revisto por uma PEC. O Paulo Guedes tirou e jogou para 2036. Ele resolveu, fez 3 mudanças do teto, estourou o teto em 800 bilhões de reais e depois falou, não, agora eu jogo para as calendas. Bem próprio desse governo. O que nós estamos dizendo? Que precisa de uma emenda na PEC do teto de gastos, na PEC da transição, do Bolsa Família, para que, através de uma legislação complementar, uma lei complementar, ele seja revisto. Mas precisamos de 2 anos, até 2 anos para fazer. Por quê? Porque em abril do ano que vem nós temos que apresentar o programa de lei orçamentária. Então você imagina, 40% dos deputados se reelegeram, tem os novos senadores, 1/3 do Senado vai chegar, você tem que montar as comissões, iniciar o trabalho, etc. Como é que você vai votar isso entre janeiro e março nessas condições? Quando as atividades começam em fevereiro.
Então você precisa de uma discussão bem feita para poder construir. Então está feita aqui a provocação à Bloomberg. Estou aguardando a sua matéria, você vai fazer uma bela pesquisa e mostrar quantos países da OCDE possuem um mecanismo como esse, um teto de gastos por 20 anos, nessas condições. E no Brasil não funcionou. É um instrumento que não foi eficiente. Então nós precisamos de um novo arcabouço fiscal. Precisa de responsabilidade fiscal? Muita. Precisa de previsibilidade? Muita. A dívida precisa ter sustentabilidade, a relação dívida-PIB? Precisa, quando se olha para o longo prazo. Mas nós precisamos de uma transição em função dessa herança que nós estamos assumindo. E essa transição é essa PEC, para poder garantir as prioridades mínimas e, nesse período, a gente construir um arcabouço mais duradouro e inteligente, espero que longevo e sustentável. Tá bom? Então, rapidamente, sobre o cadastro único. Bom, o cadastro único é um ativo, né? Uma política pública também muito vitoriosa, né? Que conseguiu sobreviver e hoje está bastante balançada. Está bastante balançada, mas as bases do cadastro único estão colocadas. O que a gente tem é uma desatualização grande de informação. Esses malfeitos, né, que acabaram conduzindo a distorções, que eu acho que são pontuais, e principalmente o cadastro está desatualizado. Então, o que nós temos que fazer? Construir uma estratégia de retomada da atualização. Não é do zero, as famílias estão recebendo. Né? Eu, outro dia, vi um jornalista falando, não, vocês não sabem quantas crianças tem. Nós sabemos quantas crianças tem. O que aconteceu tem a ver com os adultos, que se dividiram e estão, às vezes, numa mesma família com 2 registros. Mas o número de crianças, né, nas famílias nós temos, nós conhecemos, né, no detalhe, inclusive os dados são disponíveis para vocês. A gente montou um painel de controle, quando eu ainda era ministra, que permite que a imprensa ou a população possa ter acesso a essas informações. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que montar uma estratégia para que isso não se prolongue para além de 2 anos. Nós queremos que, em 1 ano, a gente consiga levantar um grosso de informação. Tem informação que está desatualizada que a gente vai conseguir fazer rapidamente. Pegar 2 exemplos. Condicionalidade de saúde e condicionalidade de educação. Né? Condicionalidade de educação. Nós temos que retomar as informações sobre frequência escolar. Né? E, para isso, não basta lei e decreto. Nós temos que reconstruir o sistema que foi abandonado, a relação entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a rede de educação. Nós já fizemos isso, sabemos fazer, conhecemos, vamos fazer rapidamente. Muito mais rapidamente do que nós fizemos na Mercadante, lá no início do processo de construção das condicionalidades. Saúde é a mesma coisa. As crianças, então, muita gente fala de vacinação. A gente não tem informação de mais de metade das crianças, qual é a situação da vacinação das crianças mais pobres. Temos que retomar imediatamente. Para isso, nós precisamos de uma estratégia conjunta com o Programa de Saúde da Família. E aí, identificou uma criança sem vacinação, você vacina, você não vai fazer registro, né, no sistema. Então, a atualização, no caso dessas 2 informações, ela acontecerá muito mais rapidamente. Mas nós queremos saber acesso a saneamento, a água, um conjunto de outros, mudou de endereço ou não. Né? Então, nós vamos atrás disso. Nós temos até algumas ideias de como fazer isso mais rapidamente, mas essa pincelada vai ficar para a parte de programa. Né? Nós ainda estamos começando. Oi, gente, eu queria reforçar o pedido. Só uma questão. Está tendo uma plenária, inclusive, que a Márcia já saiu lá para acompanhar, que já tem mais de 200, plenária virtual, mas já tem mais de 200 pessoas lá e as discussões continuam. Então, acho que a gente podia encerrar por hoje, né? Tivemos 2 grupos, muita coisa foi dita, e nós vamos ter outros grupos agora nos próximos dias. Então, vamos fazer uma última pergunta. Eu estou boa tarde, a Mercadante, a senadora Simone Tebet, a ministra Tereza Campelo. Para a ministra Tereza Campelo, diante de todo o cenário que a senhora apresentou aqui para a gente, é possível que o novo desenho do programa Bolsa Família
seja apresentado já ao longo de 2023 para ser implementado em 2024, ou o novo governo vai precisar de mais tempo realmente para remontar aí essa importante política pública? E me permite, ministro Mercadante, só para esclarecer um ponto da sua fala anterior, quando o senhor fala que precisa de até 2 anos, então a gente pode dizer que o novo arcabouço fiscal ele vai ficar para 2024? Essa é o que os senhores estão conversando aí internamente? Obrigada. Bom, o meu é bem curto. Nós precisamos de um comando constitucional que garanta a construção de um novo arcabouço fiscal. Se nós assumirmos o compromisso, o objetivo qual é? Que ao longo de 2023 a gente possa assegurar para 2024. Não temos como votar nesse final de ano, é impossível. Nas condições, nós estamos entrando em dezembro, falta um mês, 40. Os deputados que não se reelegeram estão falando de cerca de 200 deputados. Os caras estão desmobilizando o gabinete, tendo que fazer a sua mudança, ver como é que vai retomar a sua vida, entendeu? Alguns estão muito frustrados com o resultado da eleição. Então você não consegue abrir uma discussão como essa num tema tão complexo nessas condições. E senadores também que vão embora. E por isso que nós estamos discutindo que nós precisamos de 2 anos para construir um novo arcabouço fiscal, porque dificilmente nós podemos fazer para o PILOA do ano que vem. O PILOA tem que ser apresentado em abril. Início de abril, 20 de abril, acho que é a data, você precisa apresentar o PILOA. Então é um período muito curto para tomar as comissões serem formadas, os deputados, somente os novos, se engajarem na atividade parlamentar, e você discutir uma matéria como essa e votar, sendo que você tem uma série de outros trabalhos que vão, evidentemente, emergir. Então, é uma medida necessária, fazer por lei complementar. Todos concordam que precisa de um novo arcabouço fiscal, que ele tem que dar segurança ao país, tem que dar previsibilidade, tem que dar credibilidade, tem que permitir flexibilidade no curto prazo, mas você conseguir ter uma trajetória sustentável da relação dívida-PIB, e é isso que nós vamos nos debruçar para construir. Com toda a transparência, essa é a proposta que o Grupo de Economia falou. Mas nós estamos saindo da nossa pauta, vamos voltar para a pauta dela, porque eu aqui estou quase todo dia. Então vocês voltem com ela, e eu vou trazer o Grupo de Economia para discutir só isso. É só o esclarecimento. Fala. Para qual fala? Boa tarde, ministro. Diana Tomazelli, da Folha de São Paulo. Só para esclarecer um ponto da sua fala, o senhor disse que foram encontrados indícios muito graves de abuso de poder político e econômico que a transição vai representar aos órgãos de controle e vai exigir uma apuração rigorosa. Eu preciso saber se isso será um pedido formal de cassação de chapa do presidente Jair Bolsonaro. Posso acrescentar nessa mesma pergunta, Mercadante? Vocês falam da questão eleitoral, mas eu lembro que o Tribunal de Contas apresentou que houve fraude de beneficiários, como, por exemplo, pessoas militares que recebiam como militares e passaram a receber auxílio. Então, é só eleitoral ou é também corrupção? Fala primeiro. Marcelo, olha só. A gente trouxe aqui um caso, certo? Esse caso dos militares, assim como vários outros, que são de 2020, inclusive, né? Eles têm que ser investigados, sim. Eu acho que aconteceram coisas gravíssimas durante o auxílio emergencial. O processo de desorganização das políticas públicas foi dramático. Eu, inclusive, já provoquei várias vezes a própria imprensa, porque como que 79 mil militares tiveram a ideia, de uma hora para outra, de se inscrever, né? Assim, ocorreu a 79 mil pessoas da noite para o dia, né, Ricardo? Tive uma ideia, acordei e tive uma ideia, vou me inscrever para ganhar o auxílio emergencial, sendo servidor público, que tem vedação clara, certo? Então, assim, nós vamos assumir, tomar pé desse conjunto de questões, inclusive porque existem, né, o Ministério de Cidadania tem processos que, assim, vai ter que montar uma secretaria para cuidar somente dessa quantidade de coisa mal feita
que vem do auxílio emergencial, depois do auxílio, lembra que teve auxílio emergencial 1, o 2, cada um virou um contrato e cada um tem um passivo gigantesco. Então tem que ir atrás, sim, você está coberto de razão. Mas assim, a gente trouxe um assunto aqui hoje, como eu te disse. Tem outros que a gente está investigando e tem coisa que a gente não tem como investigar sem estar dentro do Ministério. Deixa eu só falar sobre os desdobramentos jurídicos. Depende da instância. O TCU tem um tipo de avaliação, a Justiça Eleitoral outra e a Justiça Federal também. Por exemplo, a lei das estatais estabelece a obrigatoriedade de gestão de risco. Esse programa do crédito consignado teve gestão de risco por parte da Caixa, que é um banco público, é uma autarquia? Por que os grandes bancos não entraram? Porque eles projetaram uma taxa de inadimplência elevadíssima, que é incompatível com o desenho da gestão de risco. Tanto é assim que o programa foi interrompido, ele não chegou nem a ser implementado até a eleição, 5 dias antes eles alegaram um problema do sistema e depois suspenderam sem voltar à discussão. Mas na vida pública não tem control del. Você não pega e apaga o passado. O passado é apurado, as responsabilidades são identificadas, toda a cadeia de responsabilidade, de candidatos aos gestores que colocaram o seu aval nesses procedimentos. Vai o CPF e o RG de cada um dessa cadeia de comando. Agora, os indícios são evidentes. Como é que você pode ter um crescimento exponencial de 2,5 milhões de pessoas e termina a eleição, você fala assim, agora o novo governo tira 1 milhão e tira 1,5 milhão e faz de conta que eu fiz a minha parte, que eu só consegui enxergar isso, e o gráfico está ali, quando terminou a eleição. E no crédito consignado, quando o TCU apontou a responsabilidade potencial, eles suspenderam e depois encerraram e não explicaram. Não, vão ter que explicar. Nós vamos representar em todas as instâncias do Estado para ter uma rigorosa apuração. Isso vale para a pergunta do Marcelo Alves. Onde tiver indício de irregularidade, haverá demanda de apuração rigorosa. É isso que o país precisa. Transparência, as pessoas têm o direito de se defender, pode apresentar seus argumentos no devido processo legal, mas esse tipo de coisa não pode acontecer. É uma violação brutal do processo eleitoral. Isso é vedado pela legislação eleitoral. Então, haverá representação. Tá bom? Então é isso, gente. Eu queria muito só obrigado. complementar, Marcelo, eu acho que é importante, aí eu vou falar como professora que fui 12 anos de direito administrativo, que eu acho que o Marcelo trouxe uma questão que é importante. Nós temos 2 tipos de beneficiários. Nós temos o beneficiário que recebeu indevidamente de má fé, porque sabia que não podia, comerciante, servidor e etc. E o que eu acho que é a pergunta do Marcelo, até empresários, cabos eleitorais de candidatos. E nós temos aquele beneficiário que, embora tenha recebido de forma indevida, é de boa fé, porque ele tinha, como Tereza falou, um cadastro onde ele colocava os dados, ele caía direto na família, na questão unipessoal, e é uma pessoa que realmente precisa. Então, acho que são 2 questões a serem analisadas. Nós temos a questão da corrupção, no sentido da justiça comum e, portanto, criminal, que envolve governo atual e beneficiário, e nós temos uma questão de crime eleitoral que precisa ser analisada, porque um ato administrativo, portanto, as portarias, as resoluções, aquilo que foi publicado por este governo, ele se torna legal não apenas porque foi votado no Congresso Nacional, exemplo, o crédito consignado, mas ele, na feitura da portaria do ato, ele requer 2 análises, do motivo do ato e da finalidade. Se a finalidade não era pública, era eleitoral para ganhar a eleição. Se o motivo não era justo, isso vicia o ato e traz para uma seara eleitoral, pode trazer para uma seara eleitoral esta questão. De forma objetiva, nós, como servidores públicos nomeados, nós temos, sob pena de crime de prevaricação, entendo suspeitas ou indícios de levar às autoridades competentes e vamos fazer se chegar. Então, chegar uma relação e denúncia, nós estaremos encaminhando para o Ministério Público, para a CGU, para a Justiça Eleitoral e para as autoridades cabíveis. E o processo pode gerar, inclusive, inexigibilidade de algumas autoridades públicas, se comprovar que elas têm, de alguma forma, relação direta ou tinham um fim eleitoreiro. É isso. Não, eu só queria dizer que, infelizmente, Marcelo, o cargo de Procuradoria-Geral da República não é indicação do presidente. Nós teríamos aqui uma excelente procuradora depois dessa exposição, tá bom? Muito obrigado, a gente volta a conversar mais para frente.